Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Justice Tarot. Hoje eu venho trazendo uma leitura intuitiva, aberta e de opções sobre sua vida amorosa. Essa leitura é sobre um amor, é sobre uma pessoa, alguém que você traz no coração, você traz na mente. É uma leitura que ela é atemporal, independente do tempo que você está chegando aqui, ela te serve para os seus próximos períodos. Durante a leitura, a gente vai perceber um pouco mais sobre prazo. É um jogo que a gente vai entender como é que tá a sua energia em relação a essa pessoa, a energia dela em relação a você. A gente vai ver qual que é a energia dessa relação, a energia atual, e qual que é a tendência de acontecimentos, né, nessa conexão, né? Se é algo que flui, se é algo que se estabelece, um afastamento, uma separação, enfim, uma finalização. Então, vamos entender o que o tarô e outros oráculos trazem de informações com relação à tua vida afetiva. Se você chegou aqui, né, para casa, provavelmente esse vídeo te chamou a atenção e alguém veio à sua cabeça. Provavelmente tem mensagens aqui para você. Utilize seu filtro. Nem tudo que eu disser aqui é exatamente para você. Aqui é uma leitura geral no YouTube, mas eu também tenho a minha agenda privada e eu faço esse tipo de leitura que a gente está fazendo aqui nesse momento, que a gente vai fazer aqui, certo? Uma leitura sobre o ser amado, né? Sobre alguém. A gente entende nessa leitura como é que tá a energia da pessoa sobre você, né? Em relação a você. Pensamento, sentimento, intenção, expectativa, tendência de da atitude e o conselho, né, da sua atitude com relação a ele ou a ela. É uma tirada, inclusive, é a tirada 6 em 1, e a gente vai fazer ela aqui hoje também, certo? Eu vou estar trazendo aqui na minha mão o tarô da magia druida, tá? Druid Craft Tarot Deck. Então, com esse tarô, a gente vai estar tirando duas lâminas aqui. Duas lâminas, opção de número 1 e opção de número 2. Sobre esse amor, sobre essa pessoa que o consulente trouxe, né? Até essa leitura. A pessoa que vai se conectar a esse jogo, né? Aqui eu venho trazendo dois grupos e você vai se conectar, tá? Com um desses grupos, com uma dessas lâminas. Aqui a gente tem a opção de número 1 e a opção de número 2. Então, a primeira leitura, a gente tem o Arcano Maior 21, o Mundo. E a opção de número 2, a gente tem a carta do 9 de Paus. Aquela que te chamar mais atenção, aquela que talvez fizer mais sentido para você no momento, de alguma maneira te relembra essa pessoa, né? De alguma maneira você se conecta a essa opção. Permita a sua intuição fluir, tá? Opção de número 1, Arcano 21, maior do tarô, o Mundo. Opção de número 2, 9 de Paus. Ambas as cartas são energia do elemento fogo, tá? Eu aconselho a você escolher uma opção preferencialmente, porque assim eu consigo trabalhar diferenciado, né, as duas energias. Consigo auxiliar dois grupos diferentes. Então você pode trazer em relação a uma pessoa que você tem na mente, tem no coração, seja essa pessoa um crush, um namorado, um marido, não, uma pessoa que você não tem nada, uma pessoa nova, uma pessoa atual, uma pessoa do passado, enfim. Vamos entender qual que é a tendência, né, dessa relação, dessa conexão e o porquê que esse jogo chega até você. Porque aqui a gente vai entender como é que tá a energia dessa pessoa em relação a você, beleza? Então vamos começar. Opção de número 1. Vamos entender, grupo 1, as energias de vocês, primeiramente. Vamos entender como é que tá a energia dessa pessoa, da qual você puxou, de alguma maneira, né? No pensamento, no sentimento, se conectou a essa leitura aqui, de certa forma, e espera alguma resposta, algum movimento, alguma informação, tá? Alguém que seja especial ou interessante ao seu olhar, à sua vontade, tá? Nesse momento. Emocionalmente, afetivamente falando. Então, uma pessoa da qual você se interessa romanticamente, né? Seja uma pessoa da qual você esteja num compromisso ou não. Vamos entender. Como é que tá a energia dessa pessoa nesse momento em relação a você?
Como é que está a sua energia em relação a essa pessoa? Energia do ser amado em relação a você. Essa pessoa, ela percebe um conflito, né, nesse momento. Essa pessoa, ela percebe que tem alguma coisa acontecendo meio de errado, essa pessoa tá percebendo que existe uma problemática entre vocês, essa pessoa é consciente disso, né? Agora, essa pessoa, eu tenho a sensação que ela tem uma grande certeza sobre você, sobre vocês, essa pessoa, ela traz uma energia principal aqui com esse Cavaleiro de Ouros, até um tanto mais investida do que você, talvez, né? Eu não tô dizendo, não me entenda mal, não tô dizendo que você não está, mas essa pessoa, o próprio olhar dela, ou a maneira como ela esteja te enxergando nesse momento, acredito eu. Porque o Cavaleiro de Ouros aqui na energia dela, como é que a energia dela está em relação a você, me fala de investimento, de uma pessoa que olha pra você com intenção positiva, com bons olhos. Agora, 5 de paus, 4 de copas, existe uma insatisfação da parte dessa pessoa com relação ao que tem acontecido nas últimas 5 semanas, o que está acontecendo nesse momento. É uma pessoa que deseja resolver situações, né? Conversar, mas é uma pessoa que a energia dela também em relação a você é ir devagar. Essa pessoa compreende que há uma problemática e assim, talvez forçar uma barra trará talvez mais confusão. Aqui, o 5 de paus, ele vindo na frente do Cavaleiro de Espadas, aqui existe uma má interpretação muito grande na comunicação do outro, né? Ou é a falta da própria comunicação, ou é a interpretação que um tem do outro, né? Agora, essa linha é a energia da pessoa. Essa pessoa, ela tá ela tá tentando diferenciar o que é insatisfação com relação a outras questões da vida dela e algo que ela está insatisfeita com você nesse momento, com essa relação, com essa conexão. É uma pessoa que está dando passo, sabe? Pô, o Cavaleiro de Ouros aqui é a carta principal, uma pessoa que, de certo modo, ela tá avançando. Por isso que eu falei, de certa forma, parece até que ela tá mais investida, porque é uma pessoa que talvez esteja pensando em você de uma forma intensa, mas não tem nenhum passo aqui, não tem nenhum movimento, né? E parece que a energia dessa pessoa também existem situações adversas que não tem a ver com vocês também, é externa a essa relação, né? 5 de paus, a primeira carta aqui desse tarô, né? E a última ainda é o 4 de copas, né? Parece que essa pessoa, ela tem uma certa sensação de que talvez você não a espere, ou que ela precise, né? Cavaleiro de Espadas, ela precise te trazer uma resposta, ou ter algum movimento que ela é consciente de que você deseja, ou que seria talvez interessante para essa relação, mas ela compreende que nesse momento ela não pode fazer muito. 5 de paus é uma pessoa que está atolada, é uma pessoa que está resolvendo questões importantes também, que não deixam de ser uma prioridade, né? Mas, apesar de uma sensação da energia dessa pessoa, assim, com relação a você, uma vontade de honrar algo que te falou, algo que intenciona com você, que às vezes nem te falou, né? Aqui tem boa intenção, tá? Bom, vamos entender a sua energia, porque a carta principal é o 2 de espada, o 2 de ar. Então, eu sinto que você tá numa energia bem confusa também em relação a essa pessoa, a essa conexão, né? Me mostra a energia desse consulente, dessa consulente, com relação a esse amor, né? A esse ser amado. Deixa eu dar mais uma embaralhada. Eu tenho a sensação, assim, como se você também estivesse usando um certo escudo, né? É como se você tivesse, assim, pô, você não quer se comunicar, eu também não vou mover muita coisa aqui pra fazer acontecer, pelo menos não mais,
né? Talvez eu já fiz isso nos últimos 2 meses, eu já tentei aqui tomar uma iniciativa. Essa pessoa, ela vê, de certa forma, é como se fosse assim, 5 de paus com um cavaleiro de espadas. Quando você fala alguma coisa, quando você faz alguma coisa, quando você fez isso no passado, né? Porque aqui me traz uma sensação de algo que já aconteceu 4 semanas, 5 semanas. É uma pessoa que talvez ela tenha uma certa dificuldade com a expressão, né? Ou porque talvez ela acredite que o expressar, ela esteja já se comprometendo só em conversar, ou se abrir, enfim. Então essa pessoa ela tem meio que um certo medo de compromisso aqui. Mas não é uma pessoa que, pô, ela é descompromissada, é uma pessoa que, né, não tem virtudes e tudo mais para um compromisso, mas, na verdade, o Cavaleiro de Ouros me mostra que tem, mas existe esse conflito, é como se essa pessoa se conflitasse quando você... Parece que essa pessoa também, ela entende, de certa forma, que a pressa não vai ser legal aqui, então não sei se, de certa forma, essa pessoa, na mente dela, na interpretação dela, você apressou as coisas, enfim, né? Ou aqui seja a falta disso, né? Talvez essa pessoa esteja num momento mais devagar porque ela entende que você precisa dar algum passo. 2 de espadas, você também tá conflitando, né? Você entende que você e essa pessoa, vocês têm ideias divergentes, né? Como é que tá a sua energia em relação a ele ou a ela? Vamos ver. Ó, assim, bom, porra, desculpa, que é uma palavra aqui. Mas é porque eu falei que a carta principal, a pessoa veio com a energia do Cavaleiro de Ouros, na linha dela veio o Cavaleiro de Espadas, e na sua principal, 2 de Espadas. Então é aquilo que eu disse, parece que você tá mais na dúvida que essa pessoa, mas não é aqui, né? Aqui eu vejo que, de fato, a sua energia com relação a essa pessoa pode ser uma, assim, pô, até dentre as minhas opções, você é a pessoa da qual eu mais considero, né? Tem essa energia aqui, né? Essa pessoa, ela... Talvez ela seja consciente, sim, de que você a quer, né? De que talvez você já falou isso. Eu vejo que, pô, a gente só tem cartas da corte aqui, né? Olha que interessante, na sua energia. Como é que tá a sua energia em relação a ele ou a ela? Então, assim, você tá motivada, você já deu alguma demonstração, você, de certa forma, traz uma energia de prontidão. Agora, você tá confusa. Por quê? Pela falta de passos dessa pessoa, de demonstrações. Eu sinto que essa pessoa, na verdade, assim, por mais que a sua carta seja o 2 de espadas, é como se essa pessoa tivesse te dado um não. Ou você entendeu que essa pessoa te rejeitou e você tá se valorizando. Essas energias de rainhas e rei aqui, né? Você compreende que essa pessoa talvez ela esteja num processo ainda que ela precisa amadurecer uma ideia. E assim, não tô querendo diminuir, assim, sabe, desequiparar, mas aqui existem energias diferentes. No sentido que essa pessoa ela ainda tá um passo a alcançar a maturidade que talvez você já tenha. Ou que você busca nesse momento, talvez a pessoa não tá pronta, ou não é o que ela busca, né? A gente também tem que entender o processo e o tempo de cada um. Então, não é que você está confuso em relação ao que você sente ou o que você espera, o desejo dessa pessoa. Você entende, você é consciente dessa conexão. Agora, tem uma coisa meio de tomar uma decisão aqui, né? Parece que você entende que você precisa tomar uma decisão aqui. E essa pessoa tá entendendo que as coisas precisam ser mais devagar. Você tá entendendo que você precisa entender, tipo assim, você precisa decidir, sabe, de uma vez por todas, tipo assim, será que eu permito ainda, né, aguardar ou esperar um processo dessa pessoa, esperar aqui até mesmo um pedido que talvez ela tenha me feito, ou não, né? Mas você também não desconsidera outras opções, talvez, porque aqui a gente vê 3 personalidades, né? Agora, eu tenho uma sensação aqui, ainda mais com esse 2 de espadas principal, aqui tem um desvirtuamento, não é essa palavra, mas é um desvio, um desvio de pensamento. Aqui tem uma coisa do pretender, né, de que tá tudo bem, ou de que não existe um problema. E aqui é importante que... É importante, talvez, você esperar um movimento dessa pessoa, porque eu sinto que essa pessoa tá num processo aqui de amadurecimento, tá? Agora, você também tem as suas questões. E você também vem trazendo, talvez, para essa pessoa, e para ela isso é muito claro, mas para você seja meio inconsciente. Mas você traz uma energia também de muito, talvez de muita autoridade, de muita, né, do tipo assim, a pessoa também que talvez pode extrapolar um pouco da confiança e de certa forma, há uma rigidez aqui. Talvez do compreender o outro, tá? E isso aqui são traços, né? São questões a serem refletidas. Não tô afirmando uma coisa sobre você. E aqui é uma leitura de opções. Se o jogo não tá fazendo sentido pra você até agora, talvez essa não seja a sua opção.
Porque aqui essa é a energia da pessoa e essa é a sua. Então, essa primeira jogada, você já entende se a pessoa que você trouxe no pensamento é de quem eu tô falando, e se eu tô falando com você aqui também, né? Beleza? Bom, vamos prosseguir aqui então com as tiradas. Vamos fazer a próxima tirada aqui, grupo 1. A gente já entendeu um pouquinho aqui sobre a sua energia, né? Como é que você tá em relação a ele, ela, e como essa pessoa tá em relação a você, né? Então agora, eu vou trazer Bom, com esse tarô aqui, eu vou trazer a energia dessa relação nesse momento. Energia dessa relação nesse momento. Essa jogada aqui hoje é uma jogada completa, hein? É uma jogada completa. É bem tudão mesmo sobre um amor, uma pessoa. Aqui você tem que trazer alguém específico na cabeça, tá? Se você não tem ninguém em mente, você chegou nesse vídeo aqui, eu aconselho talvez assistir as duas opções, né? Porque assistindo as duas, talvez você percebe qual tá falando mais com você, sabe? Vamos lá. Então, esse grupo 1, essa galera aí que escolheu a carta do mundo, Arcano 21, né? Como é que tá a energia dessa conexão atualmente? Porra, em alta, né? Olha isso. Duas pessoas que se desejam muito, se admiram muito, olham um pro outro, uma pra outra, de frente a frente. Eu sinto que o 4 de paus é entre vocês aqui, tá? Independente de sexo, pessoal. Duas rainhas aqui, duas cartas da corte, duas pessoas que estão num processo aqui de muito amadurecimento e conexão com esse lado feminino, com esse polo feminino, que representa o amadurecimento emocional aqui, talvez, né? O amadurecimento também do plexo solar, né? Como assim? O que eu tô querendo dizer com isso? Você tá numa energia aqui, eu tô falando, aqui tá meio espelhado, né? Você e essa pessoa, vocês têm uma energia muito... Como que eu vou explicar isso aqui? É uma conexão aqui de muito aprendizados com aquilo que cada um tem a ensinar um pro outro, uma pra outra. Porque tem uma questão de espelhamento. A energia dessa conexão, a última carta é o 10 de espadas, parece que as duas pessoas sentem uma conexão muito forte, mas talvez estão num momento da vida que já passaram por situações, né, já até mesmo curaram outros amores, outras paixões, outras questões também que foram muito dolorosas aqui, uma para outra, um para o outro. Então estão no momento, num ponto de amadurecimento consigo, né, olhando para a vida afetiva, olhando para o campo emocional. E com esse amadurecimento, talvez entendam que é melhor o afastamento, a finalização. Parece que a energia atual há um afastamento, né? Há um silêncio, né? Uma coisa assim da finalização da conversa, né? Agora, telepaticamente, energeticamente, essa comunicação parece que ela ainda acontece. Essa conexão, né? Existe muita atração no sentido assim, por isso que eu falei sobre olhar um pro outro, porque não necessariamente você e essa pessoa, aqui tem afastamento com 10 de espadas, não necessariamente vocês estão juntos. Aqui tem gente também que está nesse grupo, do grupo 1, está num relacionamento, está numa comunhão com alguém, ou tem um compromisso, ou fica sério, sabe? Aquela coisa do tipo assim, de um laço muito profundo, né? Há amor aqui, e há uma coisa além só da questão romântica ou emocional, mas também de ligação de almas, né? 4 de paus. Enfim, a energia atual dessa relação é uma energia de muita conexão, de muito aprendizado. E parece que é uma relação que acontece por meio de destino para encerramento de ciclos de dor, né? Então, é como se a energia atual fosse uma energia de percepção um do outro, percepção da conexão um com o outro, percebe né? Tem muita admiração, então, assim, o olhar positivo também com relação ao outro, um conseguindo ver o lado positivo, as coisas positivas, né? Os adjetivos positivos, uma da outra, um do outro. Por isso eu digo essa coisa do estar de frente, né? Uma para outra, um para o outro. Aqui tem ambas as pessoas, por exemplo, já sonharam uma com a outra. Aqui já tem uma conexão aqui que, tipo assim, é meio que sutil, né? Não é uma coisa física. Para algumas pessoas tá? Mas não para a maioria. Para a maioria, a energia atual dessa relação há um afastamento e houve até mesmo uma finalização, uma pausa, né? Talvez não seja nenhuma pausa aqui. Às vezes
finalizou até de uma forma, né? Assim, sem mais conversa, sem mais assunto. Vamos ver qual que é a tendência de acontecimento, então, né? Essa é a energia atual dessa relação. Qual que é a tendência de acontecimento entre você e essa pessoa? Tendência de acontecimento. Tanto que a opção que você escolheu é a carta do mundo, né? A carta do mundo é a última lâmina dos arcanos maiores do tarô. Então, o que essa pessoa traz pra você de certa forma? E o que você também leva pra ela? Lições, né? Você ensina essa pessoa te ensina, que também tem um grau de maturidade muito parecido. Às vezes, por exemplo, essa pessoa é uma pessoa que ela tem uma grande dificuldade, uma grande maturidade, talvez na vida afetiva, na maneira de lidar com emoções, relações interpessoais, né? Demonstrar, né? Se permitir, sentir, e, enfim, viver o amor de uma forma mais genuína, talvez, sem muito controle, sem muita racionalização. Por outro lado, ela tem uma grande maturidade em uma outra situação, em uma outra área, em um outro campo, em uma outra habilidade, que talvez você não tenha. Então, enfim, o que eu tô querendo dizer? Há uma coisa de match aqui. E isso tá acontecendo atualmente. Por isso que eu digo que tem pessoas que estão nesse grupo aqui, que estão em relacionamentos, estão aqui podem ter finalizado um relacionamento recentemente, ou, né, houve esse afastamento entre vocês. O mundo fala de encerramento de ciclo, né? Então, vamos ver a tendência de acontecimento, né? Olha a estrela. Eu não sinto aqui, já de primeira, eu não sinto aqui que esse afastamento, ele é definitivo, tá? No caminho de vocês aí, entre você e essa pessoa. Olha o carro. O Rei de Ouros. E o 6 de Ouros. Bom, eu vejo que a tendência de acontecimentos entre você e essa pessoa é o quê? Vocês conseguirem renovar esse ciclo. Porque aquilo que eu falei, o 4 de paus, o mundo, e olha a tendência de acontecimentos, aqui é uma coisa meio que guiada. Se essa pessoa vocês têm uma conexão espiritual muito forte, uma conexão de alma. E não é essa romantização da alma gêmea, né? Às vezes até é, porque o 4 de paus, né, tem cartas muito significativas aqui nesse grupo, né? E assim, aqui tem uma grande realização para acontecer entre você e essa pessoa. Aqui uma situação pode mudar de uma forma muito assim, digamos que não de uma hora para outra, mas é porque não é tão rápido também. É uma coisa que demanda tempo. Mas não existe uma tendência aqui de encerramento. Por isso que a única carta negativa é o 10 de espadas aqui. Agora que a gente tirou a tendência, né? Porque todas são positivas. O que representa a energia atual 10 de espadas? Esse ciclo que encerra. Então, algumas pessoas fecharam o relacionamento, mas a partir desse término, a partir desse afastamento, né? Cada um olhando mais para si, cuidando do que precisa ser resolvido de fato, porque a relação é para ensinar alguma coisa, né? Olha o que rege esse grupo. A lição. O amadurecimento, a expansão, a viagem, né? Os novos conhecimentos. Então, assim, essa pessoa ela te ensina coisas e você também ensina coisa para ela. Então, é uma relação de expansão já, esse grupo aqui. Então, a tendência de acontecimento, expansão. Aqui, essa pessoa, por exemplo, existe uma tendência muito grande dela ter uma aquisição, um vencimento, uma vitória na vida financeira, uma questão de trabalho na vida dela, que faz com que essa pessoa também se abra, talvez, mais, né? E se permita mais essa relação, esse amor, essa conexão, tá? Aqui é uma coisa muito que tá no controle da espiritualidade, do universo. A gente já abre com estrela e o carro. Então é uma coisa muito... vocês não estão dando as costas uma para outra, um para o outro. Inclusive, sonham, né? E essa expectativa não é algo ilusório. Aqui não tem cartas, né? Enfim... Aqui são cartas práticas e realistas. Tipo assim, você é muito consciente do que essa pessoa representa, do que essa pessoa é pra você, e vice-versa.
Lembra que a gente viu que a sua energia principal era o 2 de espadas? Você ainda tá até um pouco mais confuso que essa pessoa, eu sinto. Então, por isso que a tendência de acontecimentos talvez seja essa pessoa te surpreender. E talvez a surpresa, né, não seja uma coisa grandiosa, tipo assim, num dia apenas, ou uma questão que acontece na data X. É uma situação de um processo que acontece, que é percebido por você, entende? Então, há uma expansão da parte dessa pessoa. A gente viu que lá na energia dela parece que existia um processo, a pessoa está num processo de amadurecer uma coisa que é importante, né? E não só aquilo que você ensina para ela, mas você está impulsionando outras questões da vida dela, né? Assim, que não tem muito a ver com você, mas que, sei lá, essa conexão tá fazendo, trazendo transformações, entende? Lições, né? Então, aqui tem cura e frutificação mais movimento, a partir de alguma questão na vida material que se firma e traz uma segurança maior para você em confiar nessa pessoa e vice-versa, para essa pessoa confiar em você, né? Talvez aqui vocês compartilham uma crença, uma situação refletida de passado, na família, ou num antigo relacionamento, num antigo casamento, enfim, sobre a crença do não conseguir ter as duas coisas juntas. Não dá para ser feliz no amor e ser próspero e conquistar a vida profissional que eu sempre quis ao mesmo tempo. Então, sabe, aquela pessoa que às vezes o triângulo amoroso, né? Porque triângulo não é só, uma terceira pessoa, amante ou amante, essa coisa. O triângulo amoroso às vezes é, sei lá, uma pessoa da família. O triângulo amoroso às vezes é esse foco que nada pode chegar tão perto do quão importante isso é. Por exemplo, a carreira ou a vida profissional, entende? E o amor, ele é a maior energia de todas, né? Sejamos sinceros. Então, tá uma tendência muito positiva aqui, hein? Muito positiva mesmo. Pra gente fechar aqui esse jogo, eu vou trazer... Deixa eu ver com qual baralho. Vou usar aqui esse tarô aqui. Nossa, a tendência é a estrela, o carro, o rei de ouros e o 6 de ouros. Eu tenho a sensação que essa pessoa, ela... A gente viu que na energia dela lá, a carta principal era o cavaleiro de ouros, lembra? Essa pessoa é uma pessoa muito estratégica e essa pessoa ela realmente olha pra você com um olhar de futuro, tá? Essa pessoa dá muito valor a você, vê você com bons olhos, admira você nesse momento. Essa é a energia dela em relação a você. Mas ela sabe também dos conflitos que ela tem e ela sabe que talvez ela não possa fazer nada nesse momento. E às vezes, por isso que a tendência veio tão positiva, às vezes você tem que esperar mesmo. Você tem que aguardar aí. Porque a pessoa, às vezes, ela tá num conflito lá que você não tem muito o que fazer. Porque a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado, sabe? E às vezes você ajuda mais não estando em cima, né? Dando espaço, deixando essa pessoa pensar, enfim. Vamos lá. Aqui a gente vai fazer a tirada do 6 em 1 que eu falei pra vocês, tá? Esse tipo de tirada, por exemplo, tá disponível, tá? Pra fechamento na minha agenda particular. Pra quem quer saber sobre uma pessoa em específico, pra, né? No caso, assim, uma leitura particular, que é muito mais... certa, né? Assim, é direta, é a sua energia que eu abro na mesa. Aqui é uma leitura generalizada no YouTube. Mas a gente sabe que vocês não chegam aqui por acaso, né? Vamos lá. Principalmente se você é uma pessoa nova, tá chegando aí pela primeira vez. Então vamos entender 6 por 1, tá? 6 perguntas em uma tirada. O que essa pessoa tá pensando em relação a você? O que ela sente em relação a você? Eu não vou aceitar essa daqui, porque esse aqui é um chakra. Vou pôr mais uma aqui. Olha isso, o que ela sente, o as de copas. Qual que é a intenção dela? Eu não falei que essa pessoa tem uma boa intenção. As de espadas, essa pessoa ela tem intenção de te honrar. Essa pessoa, muitas vezes, o conflito que ela vive é simplesmente... talvez a pessoa está num conflito justamente, tipo assim, ela pode ter te colocado no pedestal. Essa pessoa entende que você é melhor. Essa pessoa, ela tem uma situação que ela precisa... Ela valoriza tanto você, só que você tá ensinando ela a valorizar ela mesma. Porque ela não enxerga tudo que você enxerga nela, né? Ela não enxerga em si mesma. E isso é espelhado, tá? Você também. Muitas vezes tem coisas que você não enxerga, você que ela enxerga. Então, por isso que é uma conexão de lição, né? O mundo. Tá, a intenção. Próxima pergunta. O que ela espera de você? Qual que é a tendência da atitude? Olha que bonitinho isso aqui.
E por fim, qual que deve ser a sua atitude com essa pessoa? Olha isso. Pô, cara, que jogo bacana. Que jogo bacana, porque aqui você tem caminhos no amor com essa pessoa. Se você quer confirmar, agenda uma leitura particular. Na descrição do vídeo tem aqui o arroba do canal lá no Instagram, que é por lá onde a gente conversa, eu tiro dúvidas, né? Eu tenho lá as postagens dos tipos de pacote que eu tenho, inclusive essa tirada do ser amado, né? Sobre alguém. Tá muito bacana essa leitura, tá? Essa carta do chakra aqui de número 7, eu vou interpretar ela da seguinte maneira. Eu vou até começar falando sobre ela, porque eu vou tampar ela aqui depois, pra gente começar a tirada. Essa carta de número 7, do chakra de número 7, é o chakra da coroa. E ele é o chakra número 7, tipo assim, dos 7 principais, ele é aquele último, último, eu digo assim, é aquele que tá em cima da cabeça, sabe? Porque começa pelo chakra ali básico, né? Então, o que isso representa? O chakra da coroa representa que essa pessoa, ela tá reconhecendo o valor desse amor. Essa pessoa, ela tá entendendo que vocês não têm qualquer tipo de conexão. Essa pessoa entende que vocês têm uma conexão, assim, genuína, que é algo diferenciado. Você é uma pessoa muito diferente, tá? Do que já passou pela vida dela, do que ela já vivenciou no amor, do que... Você é muito diferente de tudo que ela já viveu, sabe? E eu não sei se é uma pessoa que você tá num relacionamento há um bom tempo, mas é isso que vocês estão passando num processo onde, tipo, essa pessoa tá vendo você amadurecer e ela quer acompanhar. E aqui é vice-versa, né? Porque amar alguém é você querer estar do lado de uma pessoa da qual você também se inspira nela. Você também vê a potencialidade dela, a habilidade dela. Então não adianta você só dizer assim, ai, o meu amor, ai, o meu amorzinho, ai, a pessoa tem que amadurecer, a pessoa não muda, a pessoa isso e aquilo. Cara, a pessoa que fica falando isso é a pessoa que não muda a si mesmo. Que não olha pro próprio umbigo, que tá colocando todas as responsabilidades nas costas do outro, que não entende os processos do outro. Será que isso é amor mesmo? Então, assim, a gente precisa refletir sobre o que a gente entrega, né? Falar que ama alguém é muito fácil. Mas o que você entrega, né? Então, esse chakra 7 aqui no sentimento, que é a pergunta de número 2, é muito significativo no sentido assim, essa pessoa nesse exato momento, porque essa tirada a gente vê o que essa pessoa tá pensando, sentindo, intencionando, esperando, como ela vai agir, é nesse exato momento. Até assim, essas últimas perguntas não é tanto, porque aqui é como ela vai agir, é a tendência. E aqui é a tendência da sua atitude e o conselho da sua atitude. Então isso aqui é futuro. Agora, essas primeiras 3, 4 perguntas é como ela tá agora. Que você tá vendo esse jogo. O que ela tá pensando? 6 de espadas. Eu preciso seguir em frente. Eu preciso acalmar a minha mente, eu preciso me rejuvenescer. Eu tô precisando buscar a natureza, eu tô precisando tomar um banho de erva, eu preciso buscar aqui a fonte da cura, né? As águas, a renovação dos meus orixás, eu tô precisando me conectar aqui com o Ossan, né? Aqui tem a coisa de Ossan, Oxóssi, Oxum, Oxumaré, Logumedé. E o pensamento dessa pessoa é um pensamento calmo. 6 de espadas é um pensamento que busca a tranquilidade. Essa pessoa, por exemplo, ela tá numa energia de conflito, a gente viu o 5 de paus e tudo, mas ela tá buscando pela paz, ela tá buscando pela resolução disso. E aqui tá falando que se essa pessoa tá muito estressada, se vocês tiveram uma briga recente, ou se faz muito tempo que vocês não conversam, em 6 dias aqui, me fala dessa pessoa, parece que os pensamentos dela em relação a você se tranquilizam, mas essa pessoa, ela sai de uma linha de pensamento em relação a essa conexão, em relação a você, que tava conflitante, sabe? Que tava, talvez, advindo muito dos próprios conflitos, das próprias adversidades internas, do próprio ego, enfim. É uma carta que fala de tranquilidade. Então fala de pensamentos mais tranquilos. Essa pessoa parece que pensar em você traz tranquilidade. Ouvir sobre você, enfim, pensar em você. Próxima pergunta aqui, pergunta de número 2. A gente viu que o sentimento é o chakra da coroa. Então é estranho essa carta vir. E pra mim representa que essa pessoa tá tomando... Ela tá vendo que... Essa pessoa... Cara, essa pessoa, tipo assim... Eu não sei se você é um novo amor que tá surgindo na vida dela, que surgiu na vida dela. Se você é um amor aqui já de... né, um grande amor. Porque essa pessoa tá vendo você como um amor. Como uma pessoa, um potencial de ser feliz no amor. Né?
Aqui tem casos de pessoas que sim estão em relacionamento, pessoas que se separaram, ou pessoas que, tipo assim, que encontraram uma pessoa muito recente na vida, sabe? E o que ela sente por você, As de Copas, Love Begins. É como se ela estivesse sentindo que vai começar uma nova fase no amor. O amor dela tá em expansão. Essa pessoa tá te entendendo de hoje a cada dia que te ama, tá? E amor é uma construção, então assim, tente não entender isso de uma forma tão romantizada. Essa pessoa, ela tá te admirando, e isso, né, enfim, uma paixão, uma admiração que vira em amor, porque existe esse chamado do coração, entende? Essa coisa do chakra cardíaco aqui. Próxima pergunta, qual a intenção dela? Sucesso, triunfo, um sucesso triunfante, né? Triumphant success. As de espadas. Essa pessoa quer conversar com você, essa pessoa quer te falar algo. Essa pessoa, ela, por exemplo, ela tá... O pensamento dela nesse momento é, eu preciso me afastar, eu preciso manter o silêncio, eu preciso ainda manter um afastamento. Mas a gente viu lá a tendência, né? Então, é como se a intenção dela, esse afastamento, fosse pra bolar um plano, bolar uma estratégia. A pessoa, ela tá, de certa forma, pensando em sei lá, te levar em algum lugar, ou sei lá, te propor alguma coisa, ter um encontro. Ela quer conversar, principalmente, assim, pode ser que ela não te fale tudo, mas essa pessoa vai te falar alguma coisa aqui, vai te expressar alguma coisa aqui. Isso aqui pode acontecer até... Bom, prazo a gente vai falar mais pra frente. Então, a intenção é de ganhar a situação, é de resolver o problema, qual seja. Essa pessoa tá com a espada erguida, essa pessoa, ela quer lutar contra os empecilhos, o que tá dificultando. E é uma pessoa, inclusive, que tá lutando contra até as próprias sombras, porque, como eu disse que é uma relação de lição, de certa forma você faz essa pessoa refletir sobre questões que ela também precisa cortar, né? Para amadurecer, para te acompanhar, né? Eu não tô querendo agradecer teu ego aqui, mas você parece que é uma pessoa um pouco mais madura do que essa pessoa que você lida, tá? E é aquilo que eu disse, não é em tudo na vida. Aqui pode ser a nível emocional, afetivo. Você é uma pessoa que pode estar mais pronta, né? Mais preparado pro amor. Talvez você reconheça a pessoa, né, como uma grande chance que a vida te deu de amar novamente. E essa pessoa é um pouco mais lenta pra entender isso. Tipo assim, sabe? É uma coisa que... Não é que ela é mais lenta, enfim. Né? Cada um tem o seu tempo, mesmo o seu processo de viver o amor, de permitir o amor entrar, né? De abrir a porta, enfim, de permitir. Tá bem positivo isso aqui. Vamos para a próxima linha. Quarta pergunta. O que ela espera de você? 6 de paus. Essa pessoa, ela espera que você diga sim. Essa pessoa espera que você aceite o plano dela ou que ela objetiva. Porque essa pessoa objetiva te ganhar, objetiva você, objetiva essa relação. Olha a tendência de acontecimento. A tendência da atitude dela. Como é que ele vai agir? Como é que ela vai agir? 6 de copas. E embaixo aqui do As de Copas ainda, essa pessoa vai reconhecer que te ama. Isso aqui pode, para algumas pessoas, isso aqui vai acontecer em 6 meses, tá? 666. Isso aqui pode acontecer em até 6 meses. É o prazo máximo. E o que é que acontece em prazo máximo? Essa pessoa vai te pedir namoro? Não necessariamente. Mas essa pessoa, em até 6 meses, ela entende que você é uma chance da vida em amar novamente. Essa pessoa te enxerga já nesse momento como alguém diferente do que ela já vivenciou até agora. Ou, às vezes... Por exemplo, uma pessoa que você já tem um relacionamento, igual eu te falei, né? Repetindo. Pessoas que estão em separação, pessoas que já têm um amor há um tempo, e blá, blá, blá. Aqui tem um novo ciclo para vocês, onde há um reinício no amor, uma nova fase de expansão na forma de amar, amando melhor, porque ambas as pessoas amadureceram, aprenderam lições de forma real, né? Às vezes só o tempo mesmo. Às vezes a gente quer muito aprender, amadurecer, mas o tempo, ele traz respostas e a vida traz circunstâncias que a gente só vai aprender em determinado momento, que muitas vezes não é rápido, às vezes o processo é lento, né? Então, enfim, 6 de paus, o que essa pessoa espera de você, ela espera que você
sei lá, não abandone, espere esse espaço dela, espere esse silêncio que ela tá dando. Ela quer que você se reconcilie com ela, mas ela quer que você... Como é que eu vou dizer aqui? Essa pessoa não quer que você siga em frente. Ela quer que você ainda acredite na vitória desse amor. Ela quer que você ainda acredite no sucesso disso. Que você acredite no tempo, na fluidez e na cura das coisas. A pessoa pode ser muito ligada à espiritualidade também, né? Pessoa que tá aprendendo a ser mais paciente. E olha o que ela vai fazer. Atitude. Vai te entregar amor. Vai te entregar questões que ela nunca te falou, que ela nunca revelou, de forma profunda e total, e, né, enfim, vai te falar tudo? Não. Mas em até 6 meses, essa pessoa vai ter demonstrações aqui. Para algumas pessoas não é tudo isso, tá? Mas eu vejo um prazo máximo. Porque veio 666 aqui, né? Número de mudança, número de transmutação, transformar a energia negativa em positiva, transmutar, mudar um estado, né, energético, vibracional. Parece que você tá, assim, esse processo, esse amor, essa relação, essa conexão, você ajuda essa pessoa a transmutar uma situação que talvez seja até de vida passada, uma questão dela de infância, uma questão de, enfim. Você também tem essas questões, né? E aquilo que eu falei, me parece ser uma conexão muito espelhada. Mas eu vejo que vocês não estão dando as costas um pro outro. Então, aqui é uma tirada, aqui é um grupo que eu digo que vocês têm caminhos no amor. Aqui é questão de tempo, de paciência, de lapidação e, principalmente, respeito do espaço um do outro, aguardar o passo um do outro, saber quando você tem que fazer alguma coisa ou esperar. Né? Porque amor também tem que haver reciprocidade. E quando não há, você tem que parar. Porque se for pra ser, a pessoa entende e ela retribui. Se não for pra ser, a pessoa não entende e você vai encontrar outra na sua vida. Porque você não merece um amor, uma pessoa que não seja recíproca, né? Por fim, a última pergunta. Qual deve ser a sua atitude? Como você deve agir com essa pessoa? 6 de ouros. E quando eu tirei essa carta, eu lembrei da linha aqui da tendência de acontecimentos. Veio estrela, carro, acho que rei de ouros, 6 de ouros e uma outra lâmina. Enfim, então veio aquele 6 de ouros, que é uma lâmina que fala de retribuição, reciprocidade. Número 6, olha, eu nem tinha visto que aqui também é 6. 6, 6, 6, 6, caraca, hein? Caraca. Aqui tem uma coisa de retribuição, então assim, pô, aqui, essa pessoa, ela tá afastada, né? Ela pensa em se manter ainda, manter um afastamento. Ela tá, cara, você não tem noção quanto que tá sendo bom essa questão que aconteceu entre vocês, tá? Porque essa pessoa, assim, até mesmo as próprias dúvidas e confusões, más interpretações que ela tava tendo de você, da situação, ela tá conseguindo transmutar. Ela tá conseguindo entender uma coisa que ela entendeu errado sobre você, sabe? E assim, se permita viver essa independência, esse espaço também para perceber a distância, né, sobre algo nessa pessoa, porque vocês têm uma conexão de intelecto, enfim, que eu falei, né, que é muito espiritual. E aqui tem até a própria natureza, aqui, o universo, a coisa aqui tem o 6666. Há muita sincronicidade. E essa pessoa acredita que você é o amor, tá? Da vida dela aí. Ah, João, mas eu conheci essa pessoa faz 6 meses. Então daqui mais 6 meses, você vai ver essa pessoa tendo atitudes que ela nunca teve, né? Então você tá movimentando energia no chakra cardíaco dela, sabe? Tipo, por isso que é essa cor verde, né? Forte aqui nesse jogo. Então, 6 de ouros, como você deve agir, retribuir. E trabalhar a tua prosperidade, ou seja, trabalhar aquilo que você entrega. Trabalhar esse amor que habita em você também, que essa pessoa é tão apaixonada, que essa pessoa se encanta. É justamente essa tua energia da troca, da reciprocidade. Essa pessoa vê em você alguém que a ama, ou que, sei lá, que a retribua, que a cure, que traz uma energia de paz em momentos de conflitos que ela vive, até mesmo que não tem a ver com você, né? Entende? Belezinha, grupo 2? Pra gente fechar aqui esse jogo, esse grupo, eu vou trazer aqui Oráculo Anjos do Romance. Então, quais são os conselhos aqui da espiritualidade com relação a esse amor, com relação a esse ser amado? Vamos ver.
Nós temos curando problemas familiares. E temos ame-se em primeiro lugar. Então, uma conexão aqui que esse amor beneficia muito um ao outro, a perdoar, a resolver questões ancestrais, problemáticas de infância, questões inconscientes. Você está ajudando essa pessoa. Aqui, tá vendo esse anjo aqui? Parece até que é espiritualidade. Por isso que eu falo que essa conexão aqui é uma conexão em tanto, porque aqui é uma coisa meio guiada mesmo, tá? Até se vocês estão em afastamento aqui. Não é o fim entre vocês, tá? Aqui existe uma cura muito profunda acontecendo e traz essa importância também do autocuidado, né? Do se colocar em primeiro lugar, ó. Essa pessoa, ela te ama porque você se ama. E vice-versa. Você ama o jeito dessa pessoa também se priorizar. Porque esse autorrespeito faz a pessoa romanticamente atraente, né? Então, estar nessa energia, cultivar isso, cuidar de si, né? Auxilia nesse amor. No final do baralho, a gente tem separação, confirmação, né? Esse grupo de número 1 aqui são pessoas que estão em separação. Estão em distanciamento geográfico, tudo isso. Certo, grupo 1? Essa foi a mensagem, essa foi a leitura. Opa! Eu espero de coração que eu tenha ajudado você, que essa leitura tenha feito sentido e te auxilie, né, na sua jornada aí desses próximos períodos no amor, né? E tenha te trazido aqui informações importantes para uma melhor decisão, para uma melhor reflexão e passos, né, com relação a essa pessoa, com relação à tua vida afetiva. O propósito do trabalho é realmente ajudar e não romantizar ou iludir, né? Então, é isso. Se você gostou do jogo, gostou da leitura, deixa o like bem maroto aí para ajudar o crescimento do trabalho. Deixa aqui embaixo, nos comentários, a sua experiência com o vídeo, como é que foi para você. E se você é uma pessoa nova, vem fazer parte aqui do Justice Tarot para acompanhar as leituras aqui sempre. Se você tiver um interesse, gostou da minha energia, gostou do meu trabalho, tem um interesse aí, quer confirmar, né, se essa leitura é para você, quer, enfim, fazer uma leitura em relação a alguém que você está vivendo uma situação e você precisa de um esclarecimento através do tarô e busca um tarólogo, um oraculista para te trazer, ser um mensageiro ali de informações, eu tenho a agenda disponível. Aqui embaixo na descrição tem o @ do Instagram, entre em contato lá para ver as opções de pacotes e conversar, tirar dúvidas sobre leituras particulares. Boa sorte, a gente vai se vendo por aqui. Até a próxima. Vamos lá então, grupo 2, as pessoas que se conectaram aqui, a carta, o arcano menor, 9 de paus, né? Vamos entender para esse grupo, para essas pessoas que se conectaram a essa segunda opção, o que é ser amado, o que é ser amor, né? Por que você chegou até aqui esse vídeo, o que a espiritualidade quer te trazer de informações em relação a essa pessoa, em relação a essa conexão, tá bem? A gente tem aqui, então, a carta do 9 de paus. É uma lâmina aqui que ela fala de uma certa resistência. E por ser o número 9, eu não sei se aqui se eu tô me conectando com pessoas que são solteiras ou se essa pessoa que você lida é uma pessoa solteira, tá? Uma pessoa que pode ser muito independente. Tem até uma certa resistência aqui a compromisso, né? Ou, enfim, a vida romântica, a vida 2. Porque o 9 de paus, a gente vê uma energia, de certa forma, um certo cansaço. Então, é uma pessoa que está um pouco cansada, digamos assim, talvez, das situações que já tenha vivenciado na vida afetiva, ou enfim, tá? Vamos entender. A gente vai começar aqui essa jogada, grupo 2, trazendo a energia dessa pessoa e a sua energia. Então, vamos entender. Trazendo a energia dessa pessoa e a sua energia. Essa primeira tirada, você consegue entender se essa leitura é para você ou não, se você tá na opção certa ou não, porque a gente vai ver a energia da pessoa, então você vai perceber se é dela, né, se é essa pessoa que tá no seu pensamento que eu tô falando, e a gente vai ver a sua energia. Então aqui você percebe se também se eu tô falando contigo, né? Então vamos ver. A opção de número 2. Como é que tá esse ser amado? Como é que tá esse amor aí em relação a você, essa pessoa, nesse momento? Qual que é a tendência aí no caminho afetivo entre vocês dois? Vamos entender? Então vamos lá. Como é que tá a energia dessa pessoa em relação a você?
Como é que está a sua energia em relação a essa pessoa? Essa carta do 9 de paus aqui, sendo a carta, né, a carta que representa o grupo 2, é como se, eu tenho a sensação de como se me vem a frase na cabeça, né? Nossa, esse amor me cansa. É como se, deixa eu colocar meus anéis aqui. É como se essa pessoa olhasse pra você e falasse, meu Deus, tô cansada. Tipo assim, te amar é cansativo. Essa paixão, essa atração, essa questão que eu sinto por você é algo que me cansa, é algo cansativo, já me cansou. Mas não que essa pessoa cansou de você, tá? Mas das circunstâncias, talvez da resistência que você tem a ela, ou que ela tem a você, uma resistência que ela sinta. O 9 de paus fala de resistência, é uma pessoa que parece que tá preferindo ficar sozinha, né? Agora, vamos entender como é que tá a energia dessa pessoa nesse momento, em relação a você? Como é que tá a energia dessa pessoa hoje, nesse momento? Vamos ver. Uau! Uau! Nossa, grupo 2, a gente já começa muito bem aqui, né? A leitura 1 até que foi bem boa também. E essa leitura 2 aqui, me parece aqui que... Bom, a carta do 9 de paus é aquilo que eu falei, né? Aqui parece que... Não sei se esse grupo 2 a gente vai falar sobre... né, sobre uma certa resistência, sobre uma coisa um pouco mais rígida, sobre, né, uma conexão que talvez demande um pouco mais de tempo, né? O 9 de paus, pô. Se bem que o 9 de paus, ele tá prestes a chegar no 10 de paus, né? Então é como se você e essa pessoa estivesse prestes a conseguirem finalizar um ciclo importante na vida de vocês, trazendo uma abertura maior para vivenciar esse amor, para desenvolver esse sentimento, né? Enfim, para viver essa conexão a dois de uma forma mais harmônica. A energia dessa pessoa em relação a você nesse momento é uma energia de muito entusiasmo, é uma energia de muito prazer. Essa pessoa tem prazer em te ver, tem prazer em te ouvir, tem prazer em estar perto de você, mas é uma pessoa que, não sei por que essa energia do 9 de paus, não sei se essa energia é sua, tá? Porque esse 9 de paus aqui, não sei. Olha no final do baralho, 9 de paus. É só falar. Que isso, tarô? Bom, essa carta do 9 de paus, ela veio no final do baralho da energia da pessoa. Então aqui já me respondeu, né? Essa energia do 9 de paus é sim dessa pessoa. E o que representa isso? Essa pessoa tá resistente a você, né? Tá resistente a você agora. Por que ela tá resistente? Porque o que ela sente é algo forte. Porque o que ela sente é algo profundo. É algo que... Nossa Senhora! A gente tem o Papa, a gente tem a Estrela, e a gente tem no centro 10 de ouros. Essa pessoa, ela vê em você potencial de compromisso, essa pessoa vê em você também... É como se a energia dela nesse momento em relação a você fosse... parece que eu encontrei uma pessoa aqui que sabe? Eu tenho essa sensação que essa pessoa entende que não é por acaso, tá? A carta principal é o Pajem de Paus. Então, uma pessoa que tem um prazer enorme, como eu disse, tem um grande prazer em estar perto, em te ouvir, enfim de saber sobre você. Mas essa pessoa pode esconder isso, por isso o 9 de paus. Essa pessoa pode esconder muito bem. Mas a energia dela em relação a você é uma energia de brilho, uma energia de destaque. Essa pessoa te vê. Essa pessoa pode até te colocar num patamar mais alto aqui. Entender que você, né? Ainda mais que a energia principal é o pajem. Essa pessoa pode entender que você, sei lá, que ela não é boa o suficiente pra você. Mas ela vê em você, vê nessa conexão um potencial de construção de família, inclusive. Essa pessoa pode ser que ela entenda que que a família dela iria gostar muito de você, ou enfim, vice-versa, a sua família goste dela. Tem um quê meio familiar, né? Tanto que o Papa com 10 de ouros fala de casamento, então não sei qual que é a situação real de vocês hoje, né? A gente vai entender quando a gente for ver a energia atual da relação, a tendência de acontecimentos. Agora, a energia dela é uma energia de, tipo assim, essa pessoa ela quer explorar. Essa pessoa aqui, ela tá muito, assim... Essa pessoa tem muito tesão em você, essa pessoa tá excitada, né? Tem essa energia aqui também. Pajem de paus, uma pessoa que pode ser muito ativa. Não sei se é uma pessoa porque ela pode ser um pouquinho mais jovem que você, enfim. Tanto de idade ou uma questão até a nível de energético, de, enfim, corporal, de própria personalidade. Mas é uma pessoa muito, assim, fogosa, né? Uma pessoa, assim, que ela gosta muito dessas novas energias que surgem a partir do toque, a partir do choque, a partir da fluidez dos eventos, né? Do movimento, dos acontecimentos da coisa. Então é uma pessoa que gosta muito de novidade,
né? E assim, essa pessoa, ela tem uma energia, assim, voltada pra você muito num patamar, assim, como eu disse, não sei se essa pessoa tem uma tendência de colocar no pedestal, mas essa pessoa vê em você uma pessoa de destaque, vê em você uma pessoa, assim, que seria perfeita para a realidade dela, dentro do cotidiano, da vida que ela tenha, né? É uma pessoa que ela vê em você também uma pessoa de muito potencial material, ou seja, para construir recursos, não só porque você seja rico, ou porque você ganhe bem, ou enfim, pelo status que você tenha, mas pela estabilidade que você traz com a sua luz. A pessoa vê você como uma pessoa iluminada, né? Ela tá com uma energia muito, muito bonita aqui, pô, que energia. Essa pessoa, ela tá meio que reconhecendo o valor dessa conexão nesse momento, né? Essa pessoa, ela tá entendendo que, sei lá, que você veio pra ficar, ou que isso aqui é um compromisso pra vida, é um casamento aqui, né? Enfim, em prol de um... Essa pessoa, ela não pensa, ela não olha pra você e pensa em você só pra uma coisa passageira, sabe? É uma coisa muito isso aqui. Só que a energia principal é o pajem de paus. Essa pessoa, né? E a carta que, principal do grupo, 2, há uma resistência. Essa pessoa, ela tá um pouco rígida, né? Ela tá um pouco afastada. Bom, vamos ver a sua energia. Como é que tá a sua energia em relação a ele ou a ela? Vamos ver. Hidratem-se. Senti uma coisa meio que na garganta, né? Parece que esse 9 de paus é isso. Tem algo que essa pessoa quer te dizer, quer expressar, 9 de paus, quer te mandar uma mensagem, mas resiste. Olha o 9 de paus aparecendo aqui. Minha amiga, parece que o 9 de paus é sobre você também, né? É sobre você também. Essa pessoa te enxerga rígido. Olha a energia dessa pessoa. Olha a sua, né? 5 de paus, 9 de paus. Você tá numa energia muito... de um conflito maior que essa pessoa, desculpe me dizer. E assim, pô, adapta a sua realidade. Às vezes essa opção não é a sua. Mas aqui eu vejo que na sua energia, a carta principal é o 2 de copas. Tipo assim, você vê essa pessoa também como um potencial para relacionamento. Você também sente essa conexão. Isso aqui é recíproco. Mas eu não entendo o que é esse 5 de paus com o 9 de paus aqui. E o 3 de paus. Não sei se, tipo assim, essa pessoa fez algo que, tipo assim, te meio que te conflitou, né? Uma maneira que ela agiu ou reagiu. O 5 de paus com o 9 de paus, pode ser você que esteja nessa energia da construção do muro, da resistência de dizer o que sente ou o que espera, por conta de algo que essa pessoa talvez tenha deixado de fazer, porque eu sinto que essa pessoa, ela deseja muito, ela tem um desejo imenso em você essa pessoa, ela tem até um pouco de medo, né, 9 de paus, e você também tem. Você tá com medo disso não dar em nada, de você dar muito crédito pra algo e acabar se iludindo, você tem medo de se iludir. Você tá resistente porque, tipo assim, é como se você entendesse que você já fez algo aqui, essa pessoa precisa responder, trazer uma resposta em relação a isso que você falou ou fez. E essa pessoa pode ser que ela não esteja agindo, né? Mas a energia dela é de muito movimento, então é uma pessoa que tem esse desejo. Então, seja lá qual foi a situação que tenha acontecido, talvez trabalhar esse olhar mais positivo, essa confiança, essa fé nessa conexão, porque essa pessoa tem muita fé, né, nessa conexão. Por isso que eu digo que parece que a sua energia tá um pouco mais conflitante, tá um pouco mais, assim, conflitante. Eu não tô dizendo que você é uma pessoa conflituosa, ou que você tá, né? Aqui você tá lidando com problemas, aqui tem questões, assim, até de outras questões da tua vida, que de certa forma influenciam na maneira como você olha pra essa pessoa, como você olha pra essa conexão, como você reage a isso. Eu vejo que você tá inseguro, eu vejo que você que tem medo da sua parte em se iludir, né? Só que você tá perdendo um pouco a fé. E eu até te compreendo, não sei se você tá lidando com alguém que, né, não tá agindo, não tá fazendo nada, não demonstra, enfim. Mas, enfim, essa resistência aqui me confirmou que é mais sua do que da pessoa, ainda mais olha a energia dela. Então, vamos supor, João, eu cheguei aqui no grupo 2, tal, tô me conectando com a jogada, mas a pessoa que, pô, que tá assim, sabe, resistente, que não tá falando, que, enfim, não responde, cria dificuldades, enfim.
empecilhos ou atrasa, né? Não quer dar desenvolvimento numa conversa naquele momento. Então é uma pessoa que pode estar, né? Mas eu sinto que essa resistência está muito mais na tua energia. E pode ser que você esteja projetando isso nessa pessoa. Talvez esse 9 de paus também representa que, assim, a tua estrada sozinha, a tua estrada de independência, a tua estrada de solteirice na vida afetiva, te trouxe uma grande resistência pro amor, né? Te trouxe uma... E você viu todo esse potencial nessa pessoa, e você vê todo esse potencial nessa pessoa, e você tá num conflito que eu não sei dizer bem o que é, porque me parece que envolve outras pessoas. Eu não sei se você conversa sobre sua vida afetiva com outras pessoas, se você fala dessa pessoa para outras pessoas. Aqui precisa muito de uma coisa assim, de você parar de compartilhar, tá? Com pessoas em relação ao que tá acontecendo, ou o que deixou de acontecer, e aguardar talvez um movimento dessa pessoa. Não esteja resistente, e assim, porque muitas vezes, por exemplo, você vai dizer, eu não tô resistente. Inclusive, eu que dei o último passo, eu que fui a última a mandar mensagem, eu que fiz isso, e beleza. Mas aqui, inconscientemente, você mesmo constrói um muro, e essa energia criada tá atrapalhando um movimento dessa pessoa. Olha a energia principal dela. Pagem de paus, essa pessoa quer agir. Essa pessoa quer falar. A gente vai entender mais durante a jogada se ela vai fazer, porque querer é uma coisa, né? Mas entende o que eu tô querendo dizer? Ó, 5 de paus, 9 de paus, 3 de paus. Precisa-se de uma mudança na sua rotina em relação ao que você vibra ou o que você conta para as pessoas dessa situação. João, não tô falando nada para ninguém. Então resolva isso dentro. Aqui tem uma coisa sua. Você precisa olhar para você, para sua própria resistência. Então, assim, essa pessoa, por mais que, vamos supor, ela que tá sendo resistente, ela que tá criando muro, ela que não sei o quê, ela tá te mostrando algo também em você. Então, perceba, aqui você precisa perceber a sua própria resistência. Porque na energia de vocês dois, aqui parece que você tá mais, assim, talvez resistente em continuar acreditando ou, sabe? Adotando um olhar positivo com relação a esse futuro de vocês, tá bem? Bom, vamos prosseguir então aqui a leitura para o grupo 2, vamos fazer a próxima jogada. Grupo 2. A gente já viu um pouquinho aqui sobre a energia de vocês. Vamos entender aqui agora como é que tá a energia dessa relação. Energia dessa relação e a tendência de acontecimentos. Vamos lá, grupo 2. Aqui, às vezes, essa resistência não seja nem porque, sei lá, essa pessoa te magoou, ela falou algo, ela fez algo, ou às vezes, né, não é porque essa pessoa não esteja te respondendo ou esteja resistente. Mas talvez essa resistência seja porque, assim, sei lá, tem algum tipo de situação que você possa tá achando nesse momento, ainda mais que veio 5 de paus, 9 de paus na sua energia, você tá num conflito sobre entender e interpretar o que de fato tá acontecendo. Diferenciar as expectativas ilusórias, as próprias projeções da mente com a realidade das coisas. Então é aquele negócio, essa pessoa que você lida, ela tá numa energia muito, né, até mesmo de fé aqui em relação a você, a conexão, percebendo essa conexão como uma conexão que não é assim, simples, ou uma conexão qualquer, né, né, mas existe uma resistência da sua parte até mesmo, talvez, em acreditar nisso. Então, é como se a jogada estivesse dizendo para você abaixar um pouco o muro, tá? Vamos lá, vamos entender como é que tá a energia dessa relação, né, como é que tá a conexão em si de vocês dois, de vocês duas, vamos entender. Energia da relação, a estrela, olha só. Tá vendo como essa pessoa, ela tá te enxergando essa conexão como de fato ela é? É o seu olhar que tá um pouco distorcido aqui. Desculpa estar falando isso, mas o ser humano é falho. Vamos olhar para nós mesmos? Olha a realidade da conexão, olha a energia atual da conexão, a estrela. A estrela vem da energia da pessoa, desse ser amado. A lua, né? Uma conexão profunda, uma conexão que traz um olhar profundo para si mesmo. Você tem noção quanto que você já fez essa pessoa refletir sobre questões dela? Até mesmo porque a energia principal, o pajem, pode ser que essa pessoa seja meio brincalhona, infantil, um jeito mais né, distraído, que parece ser meio que descompromissado.
né? Ou, sei lá, às vezes é uma pessoa também que ela é super atraente e a sua resistência é o fato dela ser descompromissada ou não, ou você se iludir, né? Mais uma aqui. A lua, 5 de espadas, falha de interpretação, falha de comunicação, falta de conversa, falta de expressar um pro outro. Isso aqui acontece dos dois lados. Não me entenda mal, a energia do conflito, do 9 de paus, do muro, da resistência, ela tá, de certa forma, de forma maior do teu lado, né? Pelo menos nesse momento. Nos últimos 9 dias, né? Nos últimos 18 dias. Você precisa deixar essa percepção. Aqui tem uma percepção errônea, né? Que tá atrapalhando o desenvolvimento dessa conexão que é tão bonita, né? Muito profunda. Olha a última carta, 8 de copas. É uma conexão que realmente faz um ao outro olhar para a profundeza de si, né? Assim, essa pessoa te vê como alguém inspirador, você vê essa pessoa como alguém inspirador, mas você também é tão forte essa conexão que, tipo assim, você vê os defeitos da pessoa, essa pessoa vê os seus defeitos, essa pessoa também vê o que você precisa melhorar. Então, essa é a relação espelhada de aprendizado. É importante tomar consciência do que o outro é de fato e não aquilo que eu projeto em cima dele. E o que o outro tem de positivo e também de negativo, o que o outro tá me ensinando. O amor é construção, né? Se você quiser alguém perfeito do lado, vai ser difícil, né? E essa busca por alguém perfeito, vamos buscar nós alcançarmos a própria perfeição, quando a gente lida com alguém pô, né, tem uma grande conexão, mas a pessoa tá tendo algumas situações que pode te trazer uma certa insegurança, será que você não precisa olhar para sua insegurança e não, de fato, para as atitudes da pessoa, né? Eu não tô defendendo a pessoa, dizendo que a pessoa não teve passos errôneos, enfim. A lua com 5 de espadas, essa pessoa pode, sim, ter tido certos impulsos aqui que trouxe uma fase meio que sombria, né? Aqui nesse momento tem uma fase meio sombria, só que eu não sei por que a energia da pessoa veio tão positiva. A gente tem lua, 5 de espadas, a gente fecha com 8 de copas. A gente também vê a lua aqui. Então, existe uma necessidade de sobriedade, de tomar consciência, de iluminar as sombras. Iluminar o próprio tabu, a própria crença, a própria ignorância. Perceber aonde você está errando também. As suas expectativas projetadas no outro, onde nem você mesmo talvez esteja pronto para entregar, ou tem coisas que talvez você está projetando no outro, você está querendo que o outro entregue que nem você ainda resolveu dentro. Tem uma coisa de cobrança excessiva, né? E é uma relação tão bonita, de energia tão leve, tão gostosa, que há um atrapalho aqui. Que me parece que, ó a carta do centro, 5 de espadas, tem uma coisa de social ou de outras pessoas. Então, por exemplo, às vezes tem uma coisa de tabu, de preconceito, que influencia também até mesmo um ao outro, em aceitar. Então, tem uma tendência aqui de, tipo assim, colocar um ou outro no pedestal, mas também, por exemplo, tem algumas questões que pode ser que essa pessoa tenha uma resistência. Ou você que tem resistência em relação a ela, tipo assim, você pode achar essa pessoa, sei lá, machista, você pode achar essa pessoa um pouco mente fechada, você pode achar essa pessoa, sei lá, que tem um trabalho que não seja tão padrão na sociedade, ou essa pessoa tem um jeito muito diferente, ou sei lá, sabe, essas questões até mesmo de sexualidade, enfim, esses tabus que atrapalham, né? Tem a ver com crenças, né? Tem a ver com padrões que não é só da sua vivência dessa jornada de vida, não tem a ver só com traumas da sua infância, enfim, tem a ver também com ancestralidade, com questão de outras vidas, né? Ó, a lua 2 vezes aqui. Então você, essa pessoa, tem conexão de outras vidas, é uma conexão espiritual muito forte. Estrela, lua, ó, o Pajem de Copas. É algo que impulsiona até mesmo o desenvolvimento da própria mediunidade, né? Da empatia, da resolução dentro para trazer um amadurecimento emocional para melhorar a maneira de amar e a maneira de enxergar o amor, né? Então, essa pessoa, a energia atual da conexão, o silêncio, né? A pausa na comunicação que é necessária porque a falta de interpretação
Não é que, na verdade, há uma falha de interpretação justamente por causa da falha de comunicação, da falta de conversa. Só que eu tenho a sensação que há uma resistência meio que de orgulho aqui, esse 9 de paus. Ou é medo, né? E a gente viu que o 9 de paus tá do teu lado. Então, pô, vamos ser humilde. Vamos analisar, né? Vamos ver qual que é a tendência. Parece que aqui tá falando... Sei lá. É uma leitura de tarô que parece que tá falando... Ela é profunda. Essa relação é profunda. É uma relação profunda. Né? Aquilo que eu falei, assim, você é uma coisa diferenciada na vida dessa pessoa. Né? De qualquer outro amor, ou paixão, ou coisa, sei lá, que passou por vida dessa pessoa. Né? E vice-versa. Às vezes nem vocês, porque atualmente tem uma coisa muito do inconsciente, do que acontece durante o sono, na intuição, nos momentos noturnos, enfim, os momentos de sozinho também. Para as duas partes. E isso está sendo muito profundo, porque está tocando em locais sensíveis, está tocando em coisas que está despertando noções que vocês não tinham. Sobre si mesmo, sobre um e o outro. Ó, a sacerdotisa. Então há uma tendência aqui, ó, tendência de acontecimento, amadurecimento. Aqui tem uma coisa de desenvolvimento mediúnico, né? Essa pessoa é médium. E aqui tá falando também de atrapalhos energéticos. Então, por exemplo, você é médium e assim, sei lá, se você conta sobre essa pessoa para outras pessoas, para com isso. Se você Porque aqui tem uma coisa meio de médium, sabe o médium esponja, sabe o médium que tá desequilibrado mentalmente, ou né, tá ali gastando energia com pessoas que você tá sugando a energia dos outros. Aqui tem coisa que, tipo assim, você poderia estar se cuidando melhor. Aqui tem uma energia de, tipo assim, de mediunidade mesmo. Pessoas que são médiums aqui. A lua com sacerdotisa, estrela, 8 de copas e pajem de copas. É uma relação que parece que também que faz a se despertar as habilidades, olhar para o que tem de habilidade mediúnica, não só para o desenvolvimento mediúnico, religioso, mas para o desenvolvimento pessoal, humano, mediúnico, espiritual, né? Então, a tendência aqui, vamos ver. A tendência de um rompimento de barreiras, né? A energia que rege aqui, ó, principal do grupo, 9 de paus, há uma barreira, né? João foi a pessoa que colocou uma barreira. Mas por que existe uma barreira do teu lado? Será que não tem algo inconsciente que você precisa olhar? Será que você também já não teve algum traço que você, de certa forma, performou em direção a essa pessoa e trouxe mais resistência para o lado dela? Também refletiu nela inseguranças? Sacerdotisa, 3 de ouros, 2 de ouros, a torre, 2 de paus. A tendência de acontecimento é algo... É assim... Há um caminho entre você e essa pessoa, a tendência é sim, o rompimento da barreira, a primeira e a última carta são positivas, abrindo e fechando a linha. Então, agora, o 2 de paus, número 2 aqui também. Aqui não acontece em menos de 2 meses, tá? Isso é o prazo mínimo. Para pelo menos uma conversa ou algo ser interpretado de uma forma melhor, porque existe muita falha de comunicação, falta de interpretação. Me parece que é mais da sua parte do que da parte da pessoa, então, sabe, se atente, perceba. Porque às vezes você tá entendendo uma coisa sobre a pessoa, porque ela tá mostrando uma coisa, mas é porque ela não tá mostrando o que de fato ela tá sentindo. Então, não se permita se bagunçar por causa da ilusão. Que você propriamente entende, ou que você, por ser médio, você puxa da pessoa, né? Às vezes você tá sonhando com a pessoa tá sonhando com você, tem alguma coisa acontecendo por trás que vocês não estão entendendo, né? Isso é kármico. Isso é conexão profunda. É uma conexão de despertar de consciência e melhoria, amadurecimento. De forma pessoal em cada um. Eu não vejo que há uma tendência do tipo assim, vocês vão casar, vocês têm um caminho, um amor grandioso, né? Eu não sei com que tipo de pessoa, que tipo de pessoa você trouxe aqui nessa opção, mas o que está acontecendo aqui, a tendência de acontecimento é um amadurecimento e uma percepção além do que estava sendo percebido. Verdade que vem à tona, essa pessoa te conta alguma coisa que não contou antes. Sabe, é necessário aqui conversa. Coisas precisam ser ditas. E por essa resistência estar muito do teu lado, você precisa se abrir mais. Porque você fazendo isso, a pessoa retribui, tá? A gente viu lá que a energia da pessoa, ela tá com fé no futuro da conexão. Então, me parece que esse rompimento, talvez essa resistência, essa coisa seja mais da tua parte.
né? A gente viu que na energia principal da tua energia é o 2 de copas. Talvez você esteja pensando numa segunda possibilidade, você já esteja pensando num novo caminho. Talvez você tenha, de fato, opções. Você trouxe aqui, pensou em uma, mas você tem outras opções. E aí você pensa em romper porque isso tá pesado, tem sido desgastante. Mas é porque, enfim, amor, né? Quando a gente tem a conexão, a gente tem. É uma coisa, quando é de destino, quando é pra acontecer, acontece. E assim, aqui é uma conexão que é profunda. Não é igual às outras opções que você tem, né? Agora, você não tem que se fechar ou não ser. Principalmente pra quem, obviamente, pra quem tá solteiro aqui, né? Agora, pra quem tá numa relação, parece que tem uma tendência aqui de talvez dar um espaço. Aqui eu vejo que talvez isso aqui já aconteceu. Teve uma briga aqui que houve um distanciamento, ao mínimo aqui, emocional. Há uma frieza, mas há aqui uma grande um grande aprofundamento em si. Então, isso está sendo positivo, de certa forma, para romper questões internas de cada um. Então, aceite o processo é lento aqui e há uma tendência positiva. Aguarde, porque não é rápido, eu tenho que ser sincero, né? Eu tenho que ser sincero. Aqui eu vejo, inclusive, uma situação, por exemplo, pessoas que estão em afastamento, tipo assim, de distanciamento geográfico, pessoas que têm uma circunstância na vida material muito significativa que impede essa relação. Aqui tem uma situação aqui de, pô, até o final do ano, no mínimo 1 ano, há 1 ano e 6 meses, há 2 anos, para vocês construírem essa relação e superarem de uma vez por todas a lição kármica que tem atrás disso, porque essa conexão é um tipo de conexão para, principalmente, cura, quebra de barreira, cura de criança interior, amadurecimento emocional, se abrir para o amor e não resistir pelo medo, pela vergonha, pela insegurança, pelo preconceito, pelos tabus, né? Certo? Bom, pra gente prosseguir, vamos prosseguir para a próxima tirada, então? A gente vai fazer agora a tirada 6 em 1. Lembrando aqui, grupo 2, que essa leitura que eu estou fazendo aqui para vocês, eu tenho disponível, tá? Na minha agenda particular para estar realizando. E é uma leitura que eu faço aqui, onde a gente percebe como é que tá a energia da pessoa em relação a você. Então, por exemplo, você quer confirmar se eu tô falando contigo? Você quer saber sobre uma pessoa? Você chegou até aqui, você quer... Né? Você tá confusa, você tá querendo saber mais sobre você, essa pessoa especificamente, porque a leitura particular é direta a mensagem. Aqui é geral, sabe? Só que quem sabe, sabe. A mensagem chega pra quem tem que chegar. Então, é pra quem tem um interesse mesmo. Na descrição do vídeo tem informações do contato no Instagram pra você tirar dúvidas, entender sobre os pacotes disponíveis e, quem sabe, até mesmo agendar uma leitura comigo aí, de forma particular, tá? Pra entender, fazer essa tirada aqui, 6 em 1, por exemplo, com esse parceiro, com essa pessoa que você tem um interesse, né? Porque é uma tirada que a gente abre a energia da pessoa na mesa, com respeito, com aqui, né, honestidade, sempre pedindo o auxílio da espiritualidade, pra trazer mensagens verdadeiras e auxiliadoras, né? Não vou acessar a energia de ninguém aqui só pra ficar fofocando, enfim. É pra realmente trazer uma luz, um esclarecimento, né? Então vamos entender como é que tá essa pessoa em relação a você. Aqui a gente abre a energia dela na mesa, tá? Pense nela, visualize essa pessoa na sua cabeça. O que ela tá pensando em você em relação a você nesse momento? Olha isso, gente. Confirmação atrás de confirmação. O que eu falei sobre a pessoa tá vendo você como luz? Veio a carta da luz no pensamento dela. Ela pensa que você é luz. Olha o que essa pessoa, o que ela sente por você, o que ela deseja aqui. Eu vejo mais como um desejo do que um sentimento. Enfim, não sei porque eu fiz essa comparação, mas aqui tem uma coisa de um desejo. O que essa pessoa deseja, né? O que essa pessoa sente por você? Equilíbrio, paz. Essa pessoa, ela te busca, essa pessoa quer te buscar, tá? Se essa pessoa tá distante, se essa pessoa tá longe, se essa pessoa tá com saudade de você, por mais que seja uma pessoa que não esteja demonstrando. Aqui essa pessoa, vamos ver qual é a intenção dela. Olha isso, 2 de copas. Essa pessoa quer você. Essa pessoa, nesse momento, aqui tá falando que até o dia 19, aqui nos últimos 19 dias, essa pessoa, ela tá vendo você como a luz, a chave, a pessoa que, sabe, a pessoa dela. Essa pessoa vê você como alguém que mudou a vida dela, mudou a maneira dela de ver o amor. Essa pessoa tá se amando mais, tá melhorando, tá mudando, sabe? Essa pessoa tá vendo você sob um aspecto positivo, por isso a gente abre com a carta da luz. Então ela vê você como luz na vida dela, alguém que trouxe mudança, porque é isso que é um cabra que presta de verdade na nossa vida, e uma mulher que presta na nossa vida. É a pessoa que traz mudança, que traz melhoria. Se for pra entrar uma pessoa na nossa vida pra trazer estagnação e confusão, pelo amor de Deus, né? Vamos ficar sozinhos. Então olha a intenção dessa pessoa.
que você a corresponda. Ela quer te propor, ó a taça, ela quer te propor uma conjunção, uma contribuição, um trabalho a dois, de uma ideia, tá vendo vocês batendo a cabeça de uma ideia em conjunto. A ideia do amor, a ideia do talvez se compromissar. Por isso que eu falei no início aqui, não sei se você tá solteira, se essa pessoa é solteira, essa pessoa quer compromisso. Aqui tem uma coisa pra acontecer em até... Bom, vamos ver o que é, como essa pessoa vai agir, né? Então, primeiramente, aqui a próxima pergunta. O que essa pessoa espera de você? Que você se decida, 2 de espadas, tá vendo? Essa pessoa percebe, ela vê em você também. Olha como a pessoa vai agir usando a máscara. Essa pessoa realmente ela não mostra, né? Então, assim, essa pessoa ela vê você como luz, essa pessoa ela vê você como, nossa, um grande potencial, assim, caraca. Ela sente isso arrepiando no fundo da alma, tá? A pessoa ela sente que essa conexão é divina, é guiada pelos anjos aqui. Agora, essa pessoa ela percebe em você os seus problemas também. Ela vê em você claramente o que ela pensa sobre você. Ela te vê como um aspecto positivo, mas ela vê você, o pensamento dela, o sol mostra que ela tá consciente, ela tá com a mente clara. Ela percebe até as sombras. Ela consegue perceber também os defeitos. E isso, de certa forma, ela até transmuta aqui. Essa pessoa, ela tá... Ela sabe aquela pessoa do tipo assim, parece que eu preciso me dar um afastamento, eu preciso dar um espaço pra que... Porque eu não quero prejudicar essa pessoa. Essa pessoa pode ser que ela pense que... Ela pode ter esse pensamento do tipo assim, dando esse espaço, ou não respondendo, ou estando um pouco resistente, ou não demonstrando algo agora, não agindo, escondendo algo, será mais positivo porque ela não quer te trazer problema nesse momento. Essa pessoa, ela vê que, ó, tá vendo que ela tá observando você, refletindo, tendo um conflito mental, né? Essa pessoa vê que você tá num conflito, tá? E assim, eu preciso dizer isso aqui também, essa leitura pode estar espelhada. Aqui, por exemplo, você tá pensando em alguém, mas eu tô falando de você. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, tudo isso que eu tô falando aqui sobre essa pessoa é você e sobre você é ela. Você tá entendendo o que é o jogo espelhado? Você intuitivamente você vai saber. Não tem como eu afirmar aqui, porque é um jogo geral, né? Agora, você que tá me assistindo, se a leitura está espelhada ou não, existe um conflito. E essa pessoa percebe isso. Então, o que ela espera de você? Qual que é a expectativa dela? Ela quer que você decida. Ela quer que você... porque ela percebe que, sei lá, por mais que você tenha tomado uma atitude, ela ainda percebe que você ainda tá em dúvida. Ela não tem essa certeza de que você tá ali investida nela, ou que você tem essa fé tanto quanto ela tem nessa conexão e nesse amor. Essa pessoa também não quer se iludir, né? Então, como ela vai agir? Ela tá com ciúme pra cacete, tá? Essa pessoa, ela percebe que você tem opções, né? Não sei se você tá em separação com essa pessoa, se vocês já tiveram algum compromisso, ou se é uma pessoa que, sei lá, é algo de início, vocês nunca tiveram nada sério, mas é uma pessoa que já tem ciúme, tipo assim, tem medo de te perder, tem medo de você seguir em frente, você, enfim, escolher uma outra opção. Olha a intenção dela, ela quer você, ela quer te escolher. E o que ela espera de você? Que você escolha ela. Então, como ela vai agir? Ela ainda vai continuar usando uma máscara aqui, nas próximas 7 semanas, até o dia 7 do próximo mês. Tem um movimento aqui, ó. Qual o conselho da espiritualidade da sua atitude? Dar movimentos positivos, adotar um olhar positivo em relação a essa conexão, porque é os seus pensamentos aqui, de certa forma, que também tá trazendo energeticamente uma barreira. Então, perceba os seus pensamentos, porque olha o pensamento da pessoa em relação a você, pô. Olha o sentimento dela, energia da balança, energia do equilíbrio, energia do justo. Essa pessoa, ela quer retribuir de forma justa. Essa pessoa, ela... é aquilo que eu falei. Às vezes ela entende que ela tá te prejudicando. Ela entende que... Sabe quando a pessoa coloca alguém num pedestal, vê aquela pessoa como uma grande luz, vê, sim, os problemas delas, mas a luz é tão grande que ela consegue transmutar isso. Ela consegue perceber que ainda assim ela te quer e que ela quer lutar por isso. Mas ela entende, tipo assim, essa pessoa merece mais. Eu não sou o suficiente. Eu nunca vou chegar no mesmo nível. Eu não tenho não sei o quê. Então, o 8 de paus representa dar sinais, sabe? Dar respostas, ter iniciativas. Eu não sei se é você que tá sendo resistente e não tá respondendo essa pessoa. E por que você tá vindo aqui saber sobre ela, né? Por que você pensou nela aqui, né? Então é porque você quer, né? Então por que a resistência, né? Como essa pessoa... Por que a resistência? Eu já tenho a resposta. Aqui, ó. É o que eu acabei de falar. Por causa que essa pessoa tá usando máscara, essa pessoa tá escondendo, essa pessoa tá fingindo, essa pessoa tá mentindo pra sociedade, pra família, não tá dizendo, né? Não tá demonstrando pras pessoas. Isso te chateia, isso faz você não confiar nela.
Então, o 7 de espadas, como essa pessoa vai agir, ela vai mentir. Ela vai continuar não dizendo o que ela queria dizer. Ela não vai continuar ainda no silêncio. Ela ainda vai esperar o momento certo para agir. Tá? Tanto que o conselho aqui é como se fosse você agir. Agora, a carta do barco mostra alguém seguindo em frente. Mas a mensagem da carta é seguindo em frente positivamente. E eu não acredito que seja aqui em relação a seguir em frente por não acreditar, não confiar nessa pessoa. Porque aqui essa pessoa tem boas intenções e ela está, nesse momento, transmutando, curando os próprios conflitos. E pode ter certeza, por influência sua, por também participação sua. Porque ela vê em você essa luz que trouxe novas percepções e que pode trazer muita coisa boa e melhor para a vida dela, sabe? Então, sacode essa poeira, muda essa energia de um conflito que está acontecendo. Não sei se envolve pessoas, família, amigos. Para de falar das pessoas sobre sua vida afetiva, sobre essa questão com essa pessoa. Tá? Tem esse conselho aqui. 8 de paus, conselho da espiritualidade. 8 de paus é a carta da comunicação, é a carta do movimento, da ação, da mensagem. Então é como se fosse o conselho você dar uma iniciativa. Agora, olha para a tua realidade. Foi você a última pessoa que mandou mensagem? Foi você a última pessoa que tomou uma iniciativa? Então aguarde o movimento dessa pessoa. É como se ela tivesse o momento certo para tomar uma decisão, porque ela precisa ter uma certeza. Essa pessoa, ela pode também ter, justamente, ela vibrar esse 7 de espadas na atitude, ela agir de uma forma incoerente com o que ela sente, com o que ela quer, por ter vivenciado. Ela tá refletindo padrões de relações do passado. Ou do que ela viveu no passado, de uma traição, de uma pessoa que lidou com ela assim, de uma pessoa que foi extremamente falsa, de uma pessoa que jogou o sentimento no lixo, enfim. E trouxe resistência para essa pessoa. Por isso que a carta que rege, a opção 2 é a resistência, 9 de paus. Né? Então, para a gente fechar a leitura, eu vou trazer aqui agora um conselho da espiritualidade com o oráculo Anjos do Romance. Vamos lá? Grupo 2, conselho. Conselho da espiritualidade para esse consulente, essa consulente em relação a esse amor, a essa pessoa. Love yourself first. Se ame em primeiro lugar. E a segunda lâmina, expresse o seu amor, né? Olha como é claro, né, esse jogo. Aqui você precisa expressar algo, nem que seja, não precisa ser algo assim, sabe, grande. Ainda mais, por exemplo, se você já se sente nessa resistência justamente por essa pessoa tá fingindo, tá usando máscara, não tá, sabe, sendo verdadeira e coerente com o que deseja. Talvez essa pessoa esteja resistente também porque ela tá lidando com situações e precisa de mais tempo para a resolução desse processo de cura, mas essa pessoa tá te vendo como a pessoa dela, tá? E olha só como a mensagem Express Your Love vem confirmando sobre o que eu falei aqui. Vá em frente e dê um gesto romântico. Não precisa ser, ter uma atitude, ir atrás, se humilhar, blá, blá. Porque tem gente que às vezes deixa de agir porque vai achar que tá se humilhando, né? Então, assim, isso é orgulho. É um gesto romântico, é um gesto de amor, é um gesto de abertura, é um gesto de demonstração que você tá aberto. Como é que você quer que uma pessoa abaixe os muros se você não faz isso, se você não se mostra aberto, né? Então, eu vejo que essa pessoa tá esperando isso de você, de certa forma, sabe? E essa carta aqui do Se Ama em primeiro lugar, essa pessoa admira muito a tua própria resistência também, a maneira como você limita as questões. Só que ela também tem medo disso, né? Essa pessoa tem uma certa dificuldade em lidar com a rejeição, talvez. Então, essa pessoa admira muito o jeito que você se priva, o jeito que você se cuida, o jeito que você se ama. Porque isso traz, um autorrespeito e isso traz essa carta também vem na opção 1, né? Faz com que a pessoa seja romanticamente atraente, né? Então, isso é até de certa forma recíproco aqui. Tá vendo que aqui vocês tem um casal se beijando, aqui tem um casal staring each other, né? Olhando um pro outro num momento ali de gesto, de toque, de troca sentimental. E parece que o conselho da espiritualidade é algo que está no caminho para acontecer, né? Olha a balança aqui em cima, no centro, justamente no sentimento da pessoa. Aqui tem o conselho, aqui vem esse anjo, né? A carta da balança. É como se... E aqui é o oráculo dos anjos do romance. Então, tem um anjo trabalhando no coração dessa pessoa para uma cura, sabe? Para o abaixar de um muro, para o romper de uma barreira. Só que é uma lição para você romper a sua também. Porque
é rompendo dentro que a gente traz rompimentos fora. Então, olhar para si é mais importante do que querer cobrar a mudança do outro. Vamos mudar a gente. Porque é através do exemplo, né? Que as pessoas... Ainda mais que essa pessoa tem um olhar tão de admiração e inspiração. Então, por isso que aqui fala se ame e expresse, dê gestos, tá? Certo, grupo 2? Essa foi a leitura, essa foi aí a tirada completona, né? Sobre esse tudão do amor, né? Do ser amado, da pessoa aí que você se sente romanticamente atraída, né? Seja uma pessoa que você está no compromisso ou não, tá perto ou não, está em separação ou não, tá em fluidez, em conversa ou não, se é uma pessoa recente ou do passado, tá? Em relação a prazos, aqui eu já dei, né? Eu não vejo uma situação que desenrola em menos de 2 meses. Aqui fala muito dessa pessoa continuar o silêncio ou escondendo, não mostrando, não dizendo nada ainda. Então é isso, essa foi a leitura, esse foi o jogo então. Espero de coração que eu tenha auxiliado, que eu tenha agregado em algo aqui, que essa leitura tenha trazido esclarecimento e luz e direções aqui, né, para o auxílio da tua jornada na vida afetiva com relação a essa pessoa nos próximos períodos aí. Se assim eu fiz, eu peço que você deixe o like, bem maroto, deixa aqui nos comentários a sua experiência com o vídeo, como é que foi essa leitura pra você, e se inscreva se você é uma pessoa nova para fazer parte aqui do canal, tá certo? A gente vai se vendo por aqui, boa sorte e até a próxima!